mais alto, mais baixo? Já, deixa eu falar. Começar com cor. Pra falar qual é a outra música?
seja Deus. Amém, igreja? A alegria do Senhor é a nossa força. E é nisso que nós vamos basear nosso culto hoje, nossa semana hoje. E eu quero te convidar a colocar-se de pé. E vamos adorar o Senhor juntos, declarando louvor e honra ao nosso Rei Jesus. Declarando o Senhor com todo o nosso coração. Vamos todos juntos, louvor e honra. Louvor e honra, poder e glória, sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos, tudo que existe, dobre-se diante de ti. Louvor e honra, poder e glória, sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos, tudo que existe, dobre-se diante de ti. Toda língua confessará, teu poder e glória, todo joelho se dobrará. Em louvor para sempre exaltado serás, e teu reino jamais passará. Cordeiro de Deus, louvado seja teu nome, Jesus. Mais uma vez, no início, louvor e honra. Louvor e honra, poder e glória, sejam ao Cordeiro de Deus. Todos os povos, tudo que existe, dobre-se diante de ti. Toda língua confessará teu poder e glória, todo joelho se dobrará. Em louvor para sempre exaltado serás, e teu reino jamais passará. Cordeiro de Deus. Vamos declarar todos juntos, teu reino. Teu reino será para sempre. Glória ao Cordeiro de Deus. Pois sua palavra eterna. Glória ao Cordeiro. Mais uma vez. Teu reino será para sempre. Glória ao Cordeiro de Deus. Pois sua palavra eterna. Glória ao Cordeiro de Deus. Toda língua confessará seu poder e glória, todo joelho se dobrará. Em louvor para sempre exaltado serás, e teu reino jamais passará. Cordeiro de Deus. Vamos declarar mais uma vez. Teu reino será para sempre. Palmas. Teu reino será para sempre. Glória ao pois tua palavra. Glória ao Cordeiro. Mais uma. Teu reino será para sempre. Glória ao Cordeiro. Pois tua palavra eterna. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Cordeiro de Deus. Louvamos o teu nome, Jesus, porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E vamos declarar também que estamos de pé. Essa noite, a igreja do Senhor prevaleceu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ah, glória a Deus, aleluias. Amém. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. É a tua palavra, Jesus. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com fé agora a perseguição. A perseguição não parou, a igreja. O Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a
você é a igreja do nosso Deus. Aleluias! Louvamos seu nome, Jesus, porque tu estás aqui, porque tu estás no meio de nós, passeando com seu poder, com sua cura. Senhor, vem trazer cura nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor esteja recebendo nossos louvores, nossa adoração. E nós queremos declarar, Pai, que Tu és o nosso Jeová Jireh, que Tu és o Deus provedor, que o Senhor é o Deus em que nós podemos correr em meio à nossa aflição. O Senhor é o nosso socorro, mas o Senhor também é fiel, é misericordioso, e o Senhor derrama a sua graça sobre cada um de nós. E nós vamos declarar todos juntos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus provedor. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos declarar Jeová Jireh. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado, e nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo no que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus. Só o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Louvamos o teu nome essa noite. Mais uma vez, fogo não me queima. O fogo não me queima. Declare com confiança. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, estou guardado. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado
nosso Deus é o Deus que luta por nós. Não apenas aquele que nos defende, mas aquele que vai ao campo e luta as batalhas que seriam nossas. Está só começando este recomeço de Deus na nossa vida. E como é bom estarmos em família no meio da semana, para alimentarmos-nos da palavra, para alimentarmos-nos da comunhão, para alimentarmos-nos da fé, que de fato nos faz enfrentar o que estiver por vir, crendo em Deus. O propósito de estarmos reunidos a partir de hoje, toda quinta-feira, presencialmente, é para que a gente seja lembrado que a gente não está sozinho. Faz tanto tempo que a gente não tinha um momento como esse durante a semana. E chega um momento que parece que o domingo não é mais suficiente, porque a gente precisa estar junto. Para a gente olhar um para o outro e juntos olharmos para o alto. Porque só quando a gente olha para o alto a gente consegue olhar para frente. Se a gente só quiser olhar para frente, os nossos olhos ficarão turvos, míopes. A gente não vai ter uma visão clara, exata. É por isso que o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Não vem dos montes. Ele mesmo responde: vem de muito mais alto. Vem de muito mais além. Vem do Deus que fez os céus e a terra. E nós estamos aqui para reafirmar que o nosso coração crê no poder que a oração tem, de nos fazer enfrentar as batalhas sem perder a fé. Uma realidade é que as batalhas fazem parte da vida. O sofrimento muitas vezes parece-nos impossível de ser conciliado com o amor de Deus. A gente até vai refletir sobre isso hoje. E muitas vezes a nossa fé esmorece diante das dores que sentimos, das perdas que experimentamos, das lágrimas que teimam em correr, das feridas que a gente carrega, dos males que nos causam, pessoas como nós, tristezas, ofensas. Muitas vezes tudo isso vai sendo um fardo pesado e a gente, quantas vezes já não disse: não vou aguentar? Quantos de nós já não dissemos isso muitas vezes na vida? Eu não vou aguentar. E aí a gente está aqui hoje para dizer: aguentamos até aqui. E o mesmo Deus que nos trouxe até aqui há de nos levar até mais além. E antes mesmo de ouvir a palavra, a gente quer orar. E nós vamos orar como há muito tempo a gente não faz. Faz tempo que eu, como pastor dos irmãos, não nos conduzimos em oração de joelhos. Aí você vai me perguntar: mas por que, pastor? Joelhos têm mais poder? Não, a oração é a mesma, é a fé. É a fé que nos faz acessar o trono da graça. Mas a Bíblia mostra que a atitude de ajoelharmos-nos demonstra quebrantamento, humildade, dependência. E tudo o que pode nos levar diante do Senhor é representado por um coração contrito. E se tem algo que demonstra isso, é alguém que se prostra. Porque prostrar-se é diminuir a nossa altura. Uma das coisas que mais eu gosto de fazer quando eu estou falando com criança é me ajoelhar. Eu não gosto de falar com criança assim de cima para baixo. Isso é muito pedagógico para todos nós. É por isso que me assentar aqui é tão importante. E quando a gente fala com uma criança, o correto é a gente se colocar na altura dos olhos dela. Foi isso que Deus fez conosco quando Ele se tornou homem entre nós. Ele desceu a nossa estatura. Ele desceu na altura dos nossos olhos para que pudéssemos, por Jesus, contemplar Deus, o Criador. E aí quando a gente também se prostra, a gente está dizendo: eu não sou nada. E mesmo assim o Senhor vai se colocar diante de nós, buscando os nossos olhos, buscando entrar aqui dentro, para visitar o nosso coração, o nosso interior e agir. Então vamos nos ajoelhar diante do Senhor nesta noite. Se você está de casa nos acompanhando também por essa transmissão, eu desafio você a colocar-se também prostrado diante do Senhor.
porque nós cremos neste Deus que ouve nossas orações, nós cremos no Deus que é poderoso e que luta as nossas batalhas, e que dessa forma nós demonstramos, que nós declaramos que Ele é muito, muito, muito maior, muito acima de todo nome, acima de toda a nossa capacidade, acima de todo o nosso entendimento. Esse é o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui neste momento prostrados diante de Ti. É uma forma corporal de expressar, de comunicar que nós somos pequenos demais, e mesmo assim a Tua graça nos alcança. Mesmo assim nós podemos experimentar um pouco da Tua glória por meio do Teu amor que nos renova. Obrigado pela oportunidade de cantar louvores ao Teu nome, de nos dirigirmos a Ti por meio de melodias e por letras que expressam um pouco daquilo que nós confiamos, no que está fundamentado o nosso coração. Tua palavra, Teu propósito, a Tua essência. Um Deus glorioso, um Deus forte, um Deus poderoso. Então nós estamos aqui, Senhor, para primeiramente pedir-Te perdão pela nossa arrogância, perdão pela nossa, muitas vezes, falsa santidade. Esta religiosidade que muitas vezes está revestida de uma aparência, de uma liturgia, mas como Tu conheces o nosso coração, sabe o quão pecadores nós somos. Então, Senhor, por misericórdia, ouve nossa oração agora. Encontre em nosso coração quebrantamento, encontre em nosso coração dependência de Ti. Encontra, Pai, em nosso coração um desejo ardente de fazer a Tua vontade, de incômodo com a nossa pecaminosidade, com a nossa teimosia. E visita-nos agora, Senhor, com um toque. Aqui estamos nós nesta noite para recomeçar uma jornada semanal em que nós nos reuniremos aqui para declarar que cremos no poder da oração, e nós aguardaremos em oração respostas, aguardaremos em oração soluções, aguardaremos em oração providências e provisões, aguardaremos em oração curas, Senhor, aguardaremos em oração reconciliação, aguardaremos em oração intervenção que vem do alto para trazer-nos paz, unidade, abençoar a nossa casa, nossa família, abençoar o nosso irmão. Então nós estamos aqui, Senhor, quebrados diante de Ti, porque nós somos pecadores, e nós declaramos que não há Deus como Tu, eterno, excelso, majestoso. Então fala conosco nesta noite, Pai, pela Tua palavra, e renova no coração de cada um aqui esperança. Renova no coração de cada um aqui a certeza e a confiança de que o Senhor estarás conosco, não andaremos sozinhos. E se há algo que nos aguarda, é o Teu propósito no futuro, que começa hoje, na nossa confiança, na nossa fé de quem Tu és. Teu propósito que é eterno, e a glória que nos está reservada. Nada se compara ao que nos está guardado diante daquilo que nós vemos hoje aqui. Então, faz-nos, Senhor, olhar para o alto e contemplar a Tua glória, esperar pela Tua glória, cantar a Tua glória e confiar na Tua vontade. Em nome de Jesus, nós colocamos isso diante de Ti. Amém, amém, amém. Amém. Vamos declarar mais uma vez esse refrão. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver.
irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Já que estamos em comunhão, dá um abraço quem está perto de você aí, uma saudação, um sorriso. Isso faz muito bem. Isso é muito bom para nós. Pode se sentar, querido, querida, em nome de Jesus. Que bom que você está com a gente. E você de casa também, que bom que você está com a gente. De casa, aqui presencialmente. Começamos e recomeçamos. Muita gente chegou antes das 7h30. E aí já teve um momento de comunhão. Aproveitou aqui a nossa praça do IP movimentada. Deus segurou a chuva. Eu estava meio preocupado porque ventou muito. Vai cair uma chuvarada e vai dificultar. Mas Deus é bom o tempo todo e nos permitiu. A chuva caiu em algum lugar e que Deus tenha preservado os seus. Mas aqui a chuva foi guardada, foi preservada e a gente conseguiu começar a noite muito bem. E que bom que a gente está aqui hoje celebrando este recomeço das nossas quintas-feiras de culto presencial, crendo no poder da oração. E a minha expectativa é de que está só começando. E a cada quinta-feira a gente espera ter mais gente reunida aqui, mais gente, vai contagiando mais gente, vai chamando mais gente. Hoje o trânsito não ajudou, 24 de maio é complicado, a chuva em alguns lugares certamente inibiu alguns, mas Deus vai sendo misericordioso conosco, vai nos proporcionando cada quinta-feira uma experiência nova pela palavra, pelos cânticos, pelos louvores. E nós queremos também, em cada quarta-feira, reproduzir o todo, que é o nosso culto de entrega ao Senhor. Então, por isso, nós vamos ter agora também um momento em de dedicarmos ao Senhor a nossa gratidão por meio de ofertas que sustentam a obra do Senhor, que fazem a nossa missão acontecer de inúmeras maneiras por meio dos nossos ministérios. Então, a banda estará nos edificando com o louvor instrumental e aqui tem a caixinha do Real Missionário e você poderá contribuir com a obra de Deus, com o que Deus colocar em seu coração. Se você não tem a oportunidade de entregar a sua oferta neste mês, não espere até domingo, pode fazer hoje. Se você deseja hoje colocar diante do Senhor uma oferta de gratidão a Deus pelo que você viveu, viu a fidelidade do Senhor na sua vida, semeie na vida de alguém, agradecendo ao Senhor pela sua fidelidade para conosco. Então, enquanto a banda estará nos edificando e nos inspirando, você poderá participar deste momento, entregando, trazendo aqui à frente a sua oferta de gratidão a Deus pela fidelidade dele para com a gente. Oremos. Querido Deus e Pai,
Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Senhor Deus, reunidos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Pai, na Tua casa de oração, Senhor Deus. Nós entregamos, Senhor Deus, nossas vidas, Senhor Deus, de todos aqui presentes, Senhor Deus, as pessoas que estão pela internet também, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, trata, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, cada um de nós, Senhor. Obrigada, Pai, pelas ofertas aqui depositadas, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, para que possamos cumprir, Senhor Deus, a Tua vontade e fazer, Senhor Deus, a nossa igreja, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, e espalhar a Tua palavra para todos, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, obrigada pelo dia, Senhor Deus, obrigada por cada vida aqui, Senhor. Nós te agradecemos, colocamos em Tuas mãos, Senhor Deus, nossas vidas. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Obrigada, amém. João capítulo 11. João capítulo 11, não era para dar susto aos irmãos, não. João 11, verso 1, 2 e 3. Eu quero compartilhar com você esta porção bíblica e trazer ao seu coração aquilo que falou ao meu coração quando pedi a Deus palavra para ministrar às famílias reunidas aqui, seja presencialmente, seja online, sobre o poder da oração no meio da família. Nesse texto nós vamos encontrar o que tem-se conta de ser o último grande milagre público de Jesus. Então, interessante perceber que no Evangelho de João, cronologicamente, encontramos o primeiro milagre de Jesus e o que muito provavelmente foi o seu último milagre realizado aos olhos de pessoas. Um público presenciou, testemunhou. Alguns até chegam a contar 7 milagres desta maneira, assim, milagres públicos muito grandes, de curas, prodígios que Deus fez, não só para aqueles que estavam próximos a Ele, mas para uma multidão, testemunhando o seu poder sobre a natureza, sobre o inferno e sobre enfermidades. E chama a sua atenção para o fato de que, se de fato este foi o último milagre de Jesus publicamente, pelo menos é o que consta nos evangelhos, e mais em especial no Evangelho de João, parece-me não ser aleatório considerar que o primeiro e último milagre de Jesus foi realizado num contexto de família. Você lembra que o primeiro milagre foi num casamento. Ali em João 2, o evangelista João faz questão de frisar que, daquela maneira, transformando água em vinho para que a festa daquele casamento não terminasse antes da hora, Jesus dá início ao seu ministério em toda aquela região. E agora, chega a Jesus a notícia do que o seu grande amigo Lázaro estava doente. E você deve conhecer a história que, ato contínuo, esta notícia ruim chega a notícia pior. Lázaro morreu. Mas é diante desse quadro trágico, de dor, dilacerante, que encontra-se o cântico de gratidão. É nesse contexto de morte e vida que transita uma linha muito tênue entre dor e esperança, onde Jesus está. Diz assim o texto, leia comigo, João 11, 1, 2 e 3. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Quando a gente lê os evangelhos, especialmente o de João, onde a história desses 3 irmãos é contada, percebemos que Betânia tornou-se como um refúgio para Jesus. Era uma aldeia bem próxima de Jerusalém. Foi dali que Jesus saiu para ser recebido triunfalmente no lombo de um jumentinho na entrada da cidade, pouco antes de ser levado à cruz. É em Betânia que Jesus entra naquela casa para receber uma gentil refeição de Marta, enquanto ensinava a Maria. E agora é em Betânia que Jesus volta
e encontra ali um refúgio. Se você ler o texto com detalhamento, eu não vou ler o capítulo todo porque ele é longo e o nosso tempo é muito precioso no meio da semana. Não que domingo não seja, mas que aqui é um pouco mais exprimido, porque amanhã tem escola, tem trabalho, tem trânsito, então a gente quer sempre prezar muito pela qualidade do nosso tempo aqui reunido. Então, eu desafio você a ler todo o capítulo depois de João e perceber essas nuances que eu estou chamando a sua atenção aqui, que nos serão úteis para compreender o poder que Deus tem no meio da casa, no meio da família. Como disse, não sem sentido, Jesus começa o seu ministério e termina o seu ministério no meio da família, fazendo com que a alegria não termine antes da hora, seja por um vinho que termine e agora seja pela vida que acaba antes do esperado. E parece-me então que Betânia se torna esta casa de refúgio, porque vindo do deserto, sofrendo hostilidades e ameaças, como você vai poder perceber a partir do versículo 13, em que os seus discípulos questionam, mas nós vamos mesmo para lá? Tem muita gente querendo a sua morte, já há um plano arquitetado. É como se Jesus dissesse assim, sim, mas eu vou para a casa da minha família, eu vou estar na casa dos meus. Estar na casa dos meus é o meu lugar de refúgio, e parece-me então que Jesus gostava de estar em família. E essa família agora enfrenta um problema. Essa família não é melhor do que a sua nem a minha. E essa família, mesmo sendo amiga de Jesus, ela agora enfrenta um problema, uma enorme aflição, que parece estar registrada em 3 atos. Lá no versículo 2 você viu, chega a notícia: seu amigo Lázaro está doente. Um homem chamado Lázaro. E depois, mais adiante, no versículo 3 vai dizer que o Senhor amava Lázaro e este adoeceu. É interessante perceber que o amor de Jesus por esta família, e nem o amor desta família por Jesus, fez com que eles permanecessem longe de problemas, longe de dificuldades e até mesmo de imperfeições. A realidade do ser e do existir nos coloca fatalmente, eu não diria necessariamente, porque ninguém acha que isso é necessário. Parece que no contexto bíblico só Paulo diz que a morte é necessária. E é até difícil entender isso. Mas Paulo tinha uma visão teológica, que só a morte que transiciona esta realidade terrena para a glória eterna. Então por isso que Paulo diz, a gente tem que passar pela morte, mas ninguém quer. Não é agradável. Não é doce, não é poético, não. É duro, é triste. E esta família vai nos ensinar que crises são inevitáveis, porque mesmo Lázaro sendo amigo de Jesus, ele fica doente. Alguém já disse que precisamos compreender de uma vez por todas que Deus não tem filhos prediletos. A nossa religiosidade, por mais zelosa que seja, não vai nos colocar num patamar de distinção aos olhos de Deus. Ao contrário, se alguém se ufana disso, que ande um pouco mais atento. E não apenas as crises são inevitáveis, mas como elas são gradativas, elas podem aumentar. Porque a notícia que chegou é ele está doente. Se você ler o texto depois, mais adiante, a notícia que chega quando Jesus aparentemente, certamente demora um pouco, chega para ele e diz, não precisa correr mais não. Ele morreu. Lázaro piorou, a morte chega, e agora aquilo que era apenas uma notícia ruim, agora se tornou uma notícia fatal, trágica. Ele está morto. E qual é o sentimento que aquelas pessoas tinham naquele momento? Não há mais nada para fazer. Se você ler o texto mais adiante, você vai ver que Marta se dirige a Jesus, lança-se diante dele e fala assim, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Então, naquele momento, naquela crise, naquela decepção de fé, é como se Marta dissesse, não há mais nada a ser feito. Então as crises, além de inevitáveis, elas são gradativas e elas resultam numa angústia. Quando a dor, quando o sofrimento, quando o medo, quando a tragédia entra pela porta das nossas casas, ficamos profundamente angustiados, porque normalmente a realidade minha e sua é, e agora, o que eu vou fazer? A dor aumenta,
A nossa expectativa de que alguma coisa aconteça muitas vezes é tão parca, tão falha, e essa solução não chega, o milagre não acontece, o tempo passa e a angústia se aprofunda, a dor se torna irresistível. E então nós somos levados a achar que não há mais futuro, a gente só começa a olhar para o passado. Quando nós começamos a sofrer como Marta e Maria sofreram e como muitos sofreram, eu me lembro agora, por exemplo, dos discípulos do caminho de Emaús. A dor que eles sentiam por saber que tudo havia terminado na cruz, fazia com que eles só conseguissem enxergar o passado. Você não sabe o que aconteceu? E os olhares deles, dois, eram apenas para aquilo que havia acontecido. A dor, a angústia, o sofrimento nos faz impedidos de observar e achar que alguma coisa pode acontecer. Então, quando vem a dor, quando vem o sofrimento no meio da família, tenha sido lá no começo, quando chega a notícia, o vinho acabou e a festa vai terminar antes da hora, quanto agora, de uma situação muito mais grave, um irmão morreu. Nós achamos que aquele momento da má notícia caracteriza e marca o fim do futuro. Não existe mais, tudo acaba aqui. Mas aí então chega a notícia, o pedido, a demanda de Marta e Maria, pedindo que Jesus fosse logo ver. Mas o versículo 6 vai nos apresentar uma resposta inusitada, eu diria até misteriosa, porque quando chega a notícia de que ele estava doente, Jesus fala assim, versículo 4, esta doença não é para a morte. Talvez alguns até pudessem agora que Deus é esse? Que fala que não é para a morte, se minutos depois chega outra notícia, mas ele morreu. Jesus responde para os seus discípulos, quando soube que ele estava doente, e ainda demorou 2 dias. Aí agora, talvez, olhando um pouco para o contexto que não está revelado aqui, parece que João, ao escrever, sabia que as pessoas entenderiam. E por isso que a gente precisa de tanto conhecimento a mais, para a gente entender por que Jesus demorou 2 dias. William Barclay sugere, por descobertas depois históricas, arqueológicas, que havia um entendimento naquele mundo helenista e grego, que, especialmente no mundo do judeu, que poderia haver uma ressurreição em até 2 ou 3 dias, se um rabino, usado pelo divino, fosse ali e realizasse o milagre. Mas você lembra que 2, 3 dias, lembra qual foi a resposta que Jesus recebeu quando pediu para tirar a pedra? Quem conhece um pouquinho da Bíblia aqui vai lembrar? Ele fala assim, tira a pedra. Qual foi a resposta que ele recebeu daquelas pessoas? Já cheira mal, porque são quantos dias? 4 dias. Ao ler esse texto, eu me deparo com alguém que tinha a intenção, já no começo, de fazer com que o seu tempo não submetesse ao tempo dos homens, mas sendo ele Deus, fosse o tempo de Deus, para que depois de 3 dias não houvesse dúvida. Não era só um rabino, usado pelo divino. Não era só um grande profeta, mas era o próprio Deus no meio daquele povo, estabelecendo o poder que restaura a vida, o poder que ressuscita os mortos, o poder que faz recomeçar tudo. Porque se alguém já ficou admirado que em Caná Jesus transformou água em vinho, substâncias absolutamente diferentes, completamente distintas, em todas as suas características. Se naquele tempo já as pessoas ficaram maravilhadas 3 anos antes, imagina agora, quando eles estão diante de um sepulcro, a pedra é removida, e numa autoridade divina e eterna, ouve-se de fora para dentro, Lázaro, vem para fora. E de dentro da sepultura sai um corpo ressurreto, restaurado, curado, novo.
Naquele momento, aquelas pessoas estavam diante daquele que tem poder de trazer de volta tudo que a nossa humanidade perdeu. Tudo que a nossa pecaminosidade duvidou. Tudo que a nossa religiosidade foi incapaz de resolver. Tudo que nossas palavras foram absolutamente impotentes diante da dor e do sofrimento. Aquelas pessoas agora estavam diante de alguém que tem poder para trazer de volta vida. Quando tudo pareceu ter chegado ao fim. Mas antes que esse momento chegasse, a gente vai encontrar Deus presente nesta história, mostrando que, se na lógica humana não é possível conciliar sofrimento e amor, porque as perguntas que fazemos, onde está Deus? Ele se esqueceu de mim? O que eu fiz para merecer? A nossa lógica, ela sempre vai trazer imperativos, questionamentos e necessidades que não teremos respostas para aquilo que sofremos, para aquilo que passamos. Já naquele contexto, foi difícil para as pessoas, a começar da própria Marta e também Maria, para compreender se ele é de fato seu grande amigo, seu amado amigo, se nós somos especiais para você, se a nossa casa é o seu lugar de refúgio, por que isso está acontecendo? Não são perguntas que eu e você fazemos? E olha, são perguntas que a simplicidade de uma religião não vai conseguir responder. Talvez palavras soltas, tapinhas nas costas, provérbios decorados, não serão suficientes para conciliar o nosso sofrimento com este maravilhoso amor de Deus. Mas o que nós vamos encontrar aqui é um Deus que se abaixa na nossa direção. No conceito do divino daquele tempo, havia um dos atributos de Deus que, traduzido livremente, seria: Deus é, na sua essência, é Deus apático, ou seja, não tem sentimentos. Então, cria-se numa realidade transcendente, não em uma, mas muitas vezes em muitas divindades, que era caracterizada pela ira, pela justiça vingativa, pelo juízo condenatório e também pela ausência de sentimento. E por que é tão importante? No momento em que Jesus se aproxima de Marta e Maria, o texto vai dizer que o seu interior se agitou. O versículo 33 vai dizer que o seu espírito se agitou e se comoveu. Aquela geração estava sendo apresentada a emanação de um Deus que sempre foi transcendente, mas nunca foi apático. Porque se nós temos uma dificuldade em trazer lógica na relação amor de Deus, sofrimento do homem, estas realidades começam a convergir num propósito final que glorifica a Deus, passando necessariamente pelo caminho da sensibilidade. Um Deus que é sensível, um Deus que sente, um Deus que chora conosco, um Deus que se comove com a nossa dor, um Deus que se compadece com o seu sofrimento. Não é um Deus distante, um Deus frio, um Deus petrificado. Não é um Deus que habita uma estátua, de seja qual for o material. Porque a seguir no versículo 35 vem a maior expressão de um Deus que sente conosco. Sim, isso talvez seja um escândalo para muitos, porque como pode ser um Deus tão poderoso, tão grande, tão transcendente, tão eterno, ter uma expressão sentimental, emocional tão humana, tão frágil? É onde convergem os nossos caminhos e Deus diz para você: eu não tenho filhos prediletos. Eu amo a todos. Eu me uno a todos. E alguém já respondeu que se Deus não tem filhos prediletos,
O que diferencia uns de outros é a intimidade daquele que experimenta o choro de Deus com você. Eu sou conhecido como chorão, né? Mas há um outro pastor que me inspirou há muitos anos. Uma história que ele contou para mim. Pastor Fausto. Há muitos anos, já vão mais de 20 anos, certamente. Ele vê uma das experiências mais duras que um pastor pode viver, como eu também já vivi. Mas é que ele teve um retorno diferente, por isso que eu vou usar a experiência dele. Ele precisou fazer o sepultamento de uma criança. E era um menino da igreja muito especial para ele. E naquele sepultamento em especial, o pastor Fausto, levado por uma profunda emoção e saudade, não conseguiu proferir uma palavra sequer naquele culto fúnebre. Ele simplesmente paralisou-se diante das pessoas e, tomado por um grande sentimento de perda, de incapacidade, de ausência de palavras, ele só chorou. E ele saiu dali muito decepcionado com ele mesmo. Porque ele viu-se frustrado no seu papel. Eu, como pastor, tinha que dizer alguma coisa. As pessoas esperavam de mim alguma coisa. E ele saiu muito triste. Triste pelo momento em si, triste pela dor dos pais, triste pela perda da criança e triste com ele mesmo, porque ele viu-se tão homem, tão incapaz, tão imperfeito. Passaram-se alguns poucos dias e ele tinha por hábito, quando morava ali na Tijuca, próximo ao Uruguai, de fazer a sua caminhada vespertina. Muitas vezes nós víamos o pastor Fausto ali andando por aquelas quadras. E a família morava ali também. Eles eram vizinhos. E quando o pastor Fausto fez a curva, deparou-se a alguns metros de distância com a mãe vindo na direção. E ele disse: e agora? Ele ainda estava envergonhado por aquela situação. Ele viu-se imperfeito, incapaz, impotente. E quando a mãe viu o pastor se aproximando, ela acelerou o passo, e ele, tentando reduzir o passo e talvez desviar da calçada, foi inevitável o encontro. E quando chegaram mais próximo, aquela irmã abraçou e chorou copiosamente. E apenas algumas palavras puderam ser ditas: muito obrigado, pastor. Eu não sabia que o senhor amava tanto o nosso filho. Aquilo foi a graça de Deus na vida do pastor Fausto. Toda vez que eu me lembro da história do pastor Fausto e vejo esse texto, imagina Marta e Maria olhando agora o seu Jesus, chorando pela dor que elas estavam sentindo. Elas poderiam ter dito: Jesus, eu não sabia que o senhor realmente amava tanto o nosso irmão. Que Deus é este que chora conosco as nossas lágrimas? Meu irmão, minha irmã, você não chora sozinho as suas dores. Você não atravessa o vale da sombra da morte sem que haja olhos eternos, mãos eternas, acompanhando você por todo o caminho. Esse texto é rico demais, tem muita teologia nele, mas o que mais me inspira nesse texto não é a teologia, não é a doutrina, é o amor de Jesus, que chora conosco. E depois de chorar, ele ergue a voz, ele pronuncia palavras de poder. E resolve não só este conflito de sofrimento e amor, mas também as atitudes de Marta, que transita entre decepção e fé. Porque é a mesma Marta que diz: se o Senhor estivesse aqui, a seguir ela diz: mas eu creio que nos últimos dias ele ressuscitará. Então esse misto de eu creio, mas eu não consigo colocar em prática. Porque se o Senhor estivesse aqui, essa necessidade que nós temos de controlar a situação, de dominar o contexto, de ter a melhor resposta, de ajudar Deus a fazer o trabalho dele. Até porque, na visão de Marta, se o Senhor estivesse ali, estava determinado por um contexto cronológico. E Deus chegar ali em Jesus 3 dias depois, 4 dias depois, está
acontecendo não no Cronos, mas no Kairos. E agora Marta precisa entender que diante de Deus não existe futuro, presente ou passado. E ela agora estava nesse dilema entre passado e futuro. Era, mas vai ser ainda. E talvez tão apegada ao passado e tão distante o futuro, ela foi incapaz de ver. O Senhor está aqui, é o presente. Então, como conciliar sofrimento e amor, decepção e fé, passado e futuro? É contemplando a presença do Deus que chora conosco. Este Deus que em Jesus vivenciou e experimentou toda a humanidade e sabe pelo que nós estamos passando. Sabe pelo que nós, seus amados, passamos. E aí então, finalmente Marta diz: eu creio. É uma declaração de fé firmada na pessoa de Jesus, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em mim, a festa não acaba. Enfim, em mim, a vida não encontra o seu fim, mas sim o seu recomeço. Ele faz novas todas as coisas. É Ele que chora a nossa lágrima, Ele que sofre as nossas enfermidades, sente as nossas dores, é Ele que, cumprindo aquilo que foi profetizado por Isaías, agora está prenunciando a chegada do triunfo, da glória, da vida, do recomeço. Então Jesus é Ele mesmo que, chorando conosco, está pronto para junto enxugar as nossas lágrimas. É a visão linda que este mesmo João tem do Apocalipse, quando ele olha a eternidade e vê Jesus enxugando do nosso rosto toda a lágrima, cuidando de nós, dando-nos recomeços, para que a glória seja do Senhor. O Deus que está conosco é o Deus que tem poder de fazer novos começos, todos os dias, pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos agora e declarar como Marta: eu creio. Esta atitude demanda de você conciliar o amor de Deus por nós com a realidade do sofrimento que todos nós enfrentamos. Demanda de nós conciliar a nossa pecaminosidade insistente em nos fazer decepcionar e nos decepcionar com as circunstâncias. E culminar com uma atitude de fé. Demanda-nos deixar o passado e aguardar o futuro, vivendo o presente. Crendo que o propósito de Deus não acontece na nossa cronologia, mas acontece na eternidade, que é o tempo de Deus, onde Ele cumpre no momento o seu propósito. Eu sei que todos nós temos vivido circunstâncias, situações que nos tomam e que nos fazem olhar para Jesus como Marta: se o Senhor estivesse aqui. Mas a primeira correção que você precisa fazer no seu coração é que Ele está aqui. Ele chegou. Ele já não está mais a caminho, Ele já está entre nós. E não temos um Deus distante, um Deus apático, mas é um Deus que chora conosco. É o Deus que olha para as circunstâncias e fala: eu sei bem o que você está sentindo. Eu passei por isso. Quando estive com os meus pés empoeirados no chão desta terra. Então, crê somente. Eu quero desafiar você tanto quanto eu me desafio, e quanto me desafiei enquanto lutava com esse texto, para crer que Deus ressuscita no meu coração e no seu coração a fé que traz vida em meio à sepultura. Se nesta noite você
precisa colocar diante do Senhor alguma circunstância que mais parece com Lázaro, doente, às vésperas da morte, ou quem sabe alguma coisa, alguma experiência, algum sentimento que já morreu no seu coração. Lembre-se, traga isso bem gravado no seu coração. Jesus começou os seus milagres numa festa de casamento. E o seu último milagre público, de grandes proporções, de grande testemunho, foi numa casa, trazendo de volta quem estava morto. Então eu quero dizer a você nesta noite, em nome de Jesus, que Deus tem poder de trazer à vida aquilo que está morto. O que está morto no seu coração é o amor? O que morreu no seu coração é a fé? O que morreu no seu coração é a esperança? O que morreu é a alegria? Nós cremos naquele que é a ressurreição e a vida. E ainda que haja algo morto, em Jesus viverá. É o que diz a promessa. É o que diz a palavra de Jesus. Ele traz vida ao que está morto. Então, se esta palavra serviu para o seu coração e nesta noite você quer ter a mesma palavra de fé de Marta, diante da sepultura, a caminho daquele sepulcro, acompanhando Jesus, confiante nos seus passos, confiante nas suas palavras, na expectativa de que ela verá o seu irmão vivo de novo, ela diz: eu creio. E se esta é a sua experiência, eu quero convidar você a se colocar de pé e vamos orar juntos para que Deus contemple a nossa fé. O que está morto na sua casa? O que morreu dentro do seu coração? Jesus é aquele que quer que a festa do casamento vá até o fim. E aquele que quer que Lázaro volte a viver. Então, nesta noite, em nome de Jesus, eu creio no poder da oração, que traz à vida aquilo que está morto dentro da sua casa, aquilo que está morto dentro do seu coração. Pai, em nome de Jesus, ressuscita filhos. Pai, em nome de Jesus, ressuscita compromisso, ressuscita fidelidade, ressuscita sustento, ressuscita esperança, ressuscita alimento, ressuscita abraços no meio das casas. Pai, em nome de Jesus, traz de volta vida no meio dos lares. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós e há corações quebrantados e gente em pé para dizer que está seguindo-te no caminho do sepulcro, aguardando pelas tuas palavras poderosas que trarão à vida aquilo que morreu. Tu sabes, só tu sabes o que cada coração aqui coloca diante de ti nesta noite. Sentimentos, emoções, convicções, atitudes, esperança. Em nome de Jesus, estamos de pé diante de ti agora para declarar: cremos no poder do teu Espírito Santo, cremos em fé de que tu ressuscitas mortos. Então, Pai, traz a vida de volta à nossa casa, traz a vida de volta ao nosso lar. Ressuscita, Pai, casamentos, ressuscita relacionamentos entre pais e filhos, ressuscita os nossos jovens no amor ao teu reino, à tua palavra. Ressuscita, Pai, o amor que nos une, ressuscita a esperança. Cura, Senhor. Irmãos e irmãs, queridos e amados nossos, que enfrentam enfermidades duras, difíceis, graves, que vão tirando de nós não só as forças físicas, mas quantas vezes também as forças espirituais. Queremos ver o milagre acontecer. Desejamos e clamamos por teus milagres entre nós. Em nome poderoso, incomparável, magnífico, Jesus, é que eu oro. Amém e amém.
Vamos todos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos declarar essa noite que nós cremos no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vamos levar? Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Mais uma vez declare, vou levar. Vou levar problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoa, Jesus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Meu coração suplica ao Senhor que você saia daqui diferente e melhor do que você entrou. Com seu coração nutrido pela palavra, com a esperança renovada diante das circunstâncias de morte que estejam à sua volta. Porque nós cremos no poder daquele que ressuscita mortos. Ele chegou ao último estágio para manifestar o poder que Ele tem sobre nós. E por isso nós somos o poder da ressurreição vivendo nessa geração. Você é a ressurreição de Deus na vida das pessoas à sua volta. Nós vamos terminar com a oração, mas o coro vai cantar uma última canção, encerrando o nosso culto, e depois tem mais um pouquinho de Praça do IP. Você que está em casa, não veio aqui, semana que vem estaremos juntos de novo. Teremos aqui o pastor André Oliveira, né? Isso. Pastor André Oliveira estará conosco, faz parte do Ministério da PIB de Campo Grande, trará aqui uma palavra muito especial sobre o poder da oração no sustento da família, não é? Não é isso que nós combinamos? Isso.
E ele tem uma experiência muito profunda de como Deus age na nossa casa, de modo fiel e generoso. Por isso nós vamos aprender a depender do Senhor. Então, até quinta-feira que vem, não é? E até lá, ainda temos domingo e tantas outras coisas e oportunidades para a gente se encontrar e celebrar a alegria de sermos uma só família em Jesus. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, reunidos aqui neste lugar ou espalhados de casa em casa por toda a terra, como povo de Deus, até que Cristo volte, vivendo em esperança. Amém. Pode sentar e o nosso coro estará encerrando com mais um louvor o nosso culto desta noite.